Oi, bom dia, boa tarde ou boa noite, caso você esteja vendo esse vídeo de noite. É um prazer conhecer você se você é novo aqui no canal. E se você já acompanha os vídeos, seja muito bem-vindo de volta. Eu nunca imaginei que um dia faria um vídeo sobre Yandere Simulator. Não porque eu não conhecesse o jogo, muito pelo contrário. Durante anos eu acompanhei esse projeto de longe, via vídeos, via atualizações, via as polêmicas, e sempre existia aquela pequena esperança de que em algum momento tudo finalmente daria certo. Só que hoje, se Yandere Simulator fosse lançado amanhã, eu sinceramente não sei se jogaria. E isso é estranho, porque eu não odeio o jogo. Na verdade, eu ainda acho que Yandere Simulator tem uma das ideias mais criativas que um jogo indie já teve. Foi aí que eu percebi uma coisa. Talvez o maior problema de Yandere Simulator nunca tenha sido o desenvolvimento, nunca tenha sido as polêmicas, e talvez nem tenha sido o próprio criador. O maior problema foi que esse jogo passou tanto tempo prometendo que um dia seria incrível, que eu simplesmente cansei de esperar. E eu acho que eu não fui o único. Quando o Yandere Simulator apareceu, ele parecia diferente de tudo. Enquanto a maioria dos jogos independentes tentava copiar alguma tendência do momento, Yandere Simulator tinha uma identidade própria. Você controlava uma garota completamente obcecada por um garoto, mas em vez de conquistar ele da maneira tradicional, você precisava eliminar qualquer garota que pudesse competir com você. Mentir, manipular, espionar, esconder corpos, criar acidentes, tudo isso enquanto fingia ser apenas mais uma estudante comum. Convenhamos, essa ideia continua sendo muito boa até hoje, e talvez seja justamente por isso que tanta gente ficou fascinada. Não era difícil imaginar esse jogo se tornando um dos maiores indies da década. Só que aconteceu uma coisa curiosa. Quanto mais os anos passavam, menos as pessoas falavam sobre o jogo, e mais elas falavam sobre o desenvolvedor. Percebe como isso é estranho? Normalmente, quando um jogo faz sucesso, o criador vira apenas um detalhe. Com o Yandere Simulator, aconteceu exatamente o contrário. O criador virou o assunto principal, e o jogo virou pano de fundo. Eu acho que existe um momento em que um projeto deixa de crescer porque ele é difícil de fazer e começa a deixar de crescer porque ninguém mais acredita que ele realmente vai terminar. E pra mim, Yandere Simulator cruzou essa linha faz muito tempo. Toda vez que aparecia uma atualização, eu já não pensava, será que agora vai? Eu pensava, qual vai ser a desculpa da vez? E isso é péssimo, porque quando um público para de esperar novidades e começa a esperar desculpas, você perdeu a confiança dele. Muita gente diz que o desenvolvimento demorou porque o jogo era complexo, e eu concordo. Até certo ponto, desenvolver jogos é difícil, ainda mais quando você trabalha praticamente sozinho. Mas existe uma diferença enorme entre um projeto ambicioso demorar e um projeto parecer que nunca sai do lugar. Depois de tantos anos, eu percebi que o problema já não era o tempo. Era a sensação de que sempre existia uma nova prioridade, um novo recurso, uma nova mecânica, uma nova promessa, enquanto aquilo que realmente importava continuava incompleto. E aos poucos a impressão era de que o jogo estava sempre começando, mas nunca chegando ao fim. Depois vieram as polêmicas e, sinceramente, nem vou passar meia hora relembrando tudo porque a internet já fez isso melhor do que eu, mas existe uma coisa que eu acho interessante. As pessoas costumam discutir se é possível separar a obra do autor, só que eu nunca achei que essa fosse a pergunta certa, porque no caso de Yandere Simulator, a obra nunca ficou pronta, então você não estava apenas julgando um jogo, você estava decidindo se ainda fazia sentido acreditar naquele projeto, e quanto mais acusações apareciam, mais difícil ficava separar uma coisa da outra. Não porque fosse impossível, mas porque o desenvolvimento inteiro passou a girar em torno dessas polêmicas. Era como se toda vez que alguém mencionasse Yandere Simulator, a primeira coisa que viesse à cabeça não fosse o gameplay, fosse o Yandere Dev. E isso matou completamente a imagem do jogo. Sabe qual é a maior ironia? Eu ainda consigo imaginar um universo onde Yandere Simulator teria sido um sucesso absurdo, porque a ideia continua excelente. Até hoje aparecem jogos inspirados nele, até hoje existem pessoas tentando criar experiências parecidas. O conceito nunca morreu. O que morreu foi a confiança. E confiança é uma coisa muito difícil de recuperar. Hoje eu não olho para Yandere Simulator com raiva, eu olho com indiferença, e acho que isso é muito pior, porque quando você odeia um jogo, você ainda fala dele, você ainda comenta, você ainda discute, mas quando você simplesmente deixa de se importar, acabou. E talvez seja exatamente isso que aconteceu com o Yandere Simulator. Ele não foi derrotado por outro jogo, ele não desapareceu porque ficou ultrapassado, ele simplesmente cansou as pessoas. E pra mim, essa é a maior tragédia de todo esse projeto. Não é que ele nunca tenha sido lançado, é que ele passou
tanto tempo prometendo um futuro brilhante que, quando esse futuro finalmente chegar, se é que um dia vai chegar, talvez já não exista ninguém esperando por ele. Eu queria muito que esse vídeo terminasse de outra forma. Eu queria dizer que ainda acredito no projeto, que ainda tenho esperança. Mas eu estaria mentindo. Hoje, quando penso em Yandere Simulator, eu não vejo um jogo. Eu vejo uma oportunidade desperdiçada, uma ideia brilhante, nas mãos da pessoa errada. E talvez seja justamente por isso que, depois de tantos anos, eu finalmente deixei de me importar. Mas essa foi só a minha opinião. Se você gostou desse vídeo, deixa o like, porque isso ajuda demais o canal. Se ainda não é inscrito, considere se inscrever. Eu pretendo trazer mais vídeos nesse estilo, falando não só da história dos jogos, mas principalmente do que eles representam e do impacto que eles tiveram na comunidade. Muito obrigado por ter assistido até aqui, fica com Deus e até o próximo vídeo.